Ok, pessoal, nesse terceiro vídeo nós vamos finalmente começar, né, a falar da função afim. Bem, como nós já vimos a definição de função, então está bem tranquilo, né, vamos só trabalhar com a perspectiva de que o que diferencia os tipos de função que nós veremos, né, é a lei de formação, ou seja, a regra que eu utilizo para associar os elementos do conjunto A, que é o domínio, com os elementos do conjunto B, que é o contradomínio, ou seja, os valores de x com os valores de y. Tá? No caso da função afim, né, que muitos autores ainda chamam de função polinomial de primeiro grau, no que pese que função não tem grau, mas isso é só uma forma de caracterizar, né, que a lei de formação dela constitui um polinômio de primeiro grau, né. Então, nós podemos dizer que função afim é a função, né, cuja lei de formação consiste em um polinômio de primeiro grau. Pronto. Tá? Nesse polinômio de primeiro grau, né, f de x igual a x mais b, né, eu tenho a que se denominado coeficiente angular e o b que se chama coeficiente linear. Né? São números que vão representar determinadas funções, né, determinados papéis dentro da função. O coeficiente angular ele tem outros nomes, né, taxa de variação, declividade, que nós veremos mais a seguir. Tá? Então, basicamente, uma função afim é uma função cuja lei de formação consiste em um polinômio de primeiro grau. Tá? Bem, para que a gente possa avançar nas características e propriedades dessa função, né, eu vou dar um exemplo, tá? E a partir desse exemplo nós vamos generalizar algumas definições, né? Só para que fique bem claro que pelo caráter básico do nosso curso, como esse não é um curso, né, aprofundado na área de exatas, então a gente não vai estar tendo a possibilidade de demonstrar muitas das propriedades que vão ser colocadas aqui. Né? Então a gente vai trabalhar com a exemplificação como forma, né, de enxergar a funcionabilidade, se é que essa palavra existe, né, dessas propriedades. Né? Como elas têm uma efetividade prática. Ok? Então vamos lá. Uma função desse tipo, um exemplo, f de x igual a 3x menos 3. Né? Vale lembrar que f de x igual a 3x menos 3 é a mesma coisa que se eu escrevo y igual a 3x menos 3. Ou seja, lembrando que o y está em função de x, então eu posso escrever y ou f de x, né, que tanto faz. Né? Vamos elencar alguns pontos aqui. Né? Eu vou colocar, por exemplo, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 3. Tá? Bem, para x igual a 0, eu calculo a imagem de 0, que é f de 0, né? Que vai ser 3 vezes 0 menos 3. Portanto, o 3 vezes 0, 0, o f de 0 vai ser menos 3. Tá? Segundo ponto, x igual a 1, eu calculo 3 vezes 1 menos 3. 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. f de 3, eu tenho 3 vezes 3, menos 3. 3 vezes 3, 9, menos 3, 6. Tá? Então, observe, né, que para eu determinar a imagem de 0, 1 e 3, bastou eu substituir o x por esses valores, né, e efetuar esse cálculo numérico. Tá? Vamos agora, né, ver como ficaria a representação gráfica desses pontos. Então vamos lá. Construindo o gráfico da função no plano cartesiano, né, nós percebemos aqui. O primeiro ponto é 0 e menos 3, ou seja, quando o x é igual a 0, o y é igual a menos 3. Aqui está o ponto x igual a 0, tá? Y igual a menos 3. Quando o x é igual a 1, y é igual a 0. Tá? Então, aqui está o ponto 1 e 0. E por fim, quando o x é igual a 3, y é igual a 6. Então, determinamos aqui o ponto
x igual a 3, y igual a 6. Obviamente, né, que se você fizer esse gráfico no papel quadriculado, bonitinho, bem medido, né, não assim no improviso, você vai ver que de fato esses pontos estão alinhados, né? E aí, de forma geral, nós vamos admitir, tá? Infelizmente sem demonstração, que o gráfico da função afim vai ser sempre representado por uma reta, tá? Então, não esqueçam disso, tá? É uma regra de ouro para a função afim, né? Que todo gráfico da função afim é representado por uma reta. Agora, né, eu gostaria que vocês observassem um detalhe. Esse ponto aqui, onde o gráfico da função corta o eixo y, o eixo das ordenadas, ele tem o mesmo valor do nosso coeficiente linear. Tá? Isso não é uma coincidência, isso é uma regra. Tá? Isso é uma regra. Então, o gráfico da função vai sempre passar pelo eixo das ordenadas, pelo eixo y, no ponto correspondente a x igual a 0, y igual ao coeficiente linear, 0 e menos 3, ok? É bom anotar esse tipo de observação. Ok, agora vamos falar um pouquinho desse sujeito aqui, tá? Do coeficiente angular, que eu falei para vocês que ele também é chamado de declividade, né? Porque ele representa a tangente do ângulo de inclinação da reta, né? Representada pelo gráfico da função, né? E também se chama taxa de variação, tá? Bem, vou mostrar para vocês, né, o significado de taxa de variação e vamos demonstrar que é esse mesmo coeficiente. Na verdade, né, podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então observe o seguinte, olhe para essa parte aqui do gráfico, tem uma reta, né? Eu escolhi dois pontos quaisquer nessa reta, né? Então observem que a partir eu posso construir aqui um triângulo retângulo, né, onde eu tenho bem aqui o ângulo alfa, que é a inclinação da reta, tá? E aí nós vamos ter uma variação em x e uma variação em y, tá? Só lembrando que matematicamente o que é variação a gente costuma representar com a letra grega delta, né? Então uma variação em y eu vou chamar de delta y e uma variação em x eu vou chamar de delta x, tá? Então uma taxa de variação, tá? Uma taxa de variação vai ser o que? Vai ser delta y sobre delta x, ok? Pois bem, vamos lá. O que é delta y? Delta y é essa distância daqui para cá. Mas observe o seguinte, essa distância daqui para cá é yb menos ya. Tá? Vai ser yb menos ya. Sobre delta x é essa distância que vai do xa até o xb. Então delta x vai ser xb menos xa. Tá? Pois bem, vamos lembrar que y é do tipo ax mais b. Tá? Então, substituindo aqui, eu vou ter, quem é o yb? Vai ser a xb mais bzinho. Tá? Quem é o ya? Vai ser o a xa. Vou colocar assim, entre parênteses, para depois vocês entenderem a mudança do sinal. E aqui embaixo permanece xb menos o xa. Então essa taxa de variação, delta y sobre delta x, ela nada mais é, né? Observe, negativo com positivo aqui vai ficar menos b.
tá? Menos b corta com b, então eu vou ter AXB menos AXA sobre XB menos XA. Colocando esse A em evidência, nós temos A que multiplica XB menos XA sobre XB menos XA. Olha, se tiver, né, com muita dificuldade, tá, de entender a demonstração, eu sugiro que vocês revejam esses procedimentos, né, e se persistir a dúvida, que vocês deixem, né, para os nossos momentos de interação, né, para as perguntas, para os esclarecimentos nos fóruns de debate, ok? Pois bem, XB menos XA cancela com XB menos XA, sobrou quem? A. Então, o nosso coeficiente A, coeficiente angular, né, ele é delta Y sobre delta X. Tá? Então, ele é a taxa de variação, tá, dessa função. Ok? Bem, então nós chegamos à conclusão que o coeficiente angular também é chamado de taxa de variação e pode ser obtido, né, pegando ΔY dividido por ΔX. Ok, beleza, né, vamos forçar um pouquinho mais a nossa memória, tá, e vamos lembrar de uma definição trigonométrica de tangente. Olha só, voltando para o nosso triângulo aqui, tá, eu percebo que, bem, esse ΔY em relação ao ângulo alfa, ele é o cateto oposto. Tá? O ΔX em relação ao ângulo alfa é cateto adjacente. Tá? Então eu sei que cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a tangente do ângulo alfa. Ok? Então, a minha taxa de variação A, né, pode ser escrito dessa forma, né, ou eu posso chamá-lo de tangente de alfa. Tá? Bem, então, coeficiente angular, também conhecido como taxa de variação, também conhecido como declividade, né, que é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Bem, para que serve essa informação basicamente? Aí vai dizer assim, nossa, uma informação complexa serve para algo muito simples. Ela serve para algo muito simples, né? A partir dessa informação, né, de qualquer uma das duas, eu posso determinar o sentido de crescimento ou decrescimento da função. Ou seja, eu vou determinar se a função afim vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente. De que forma? Observe. Primeiro, tá? Quando ela é crescente, quando esse ângulo aqui, né, ele é maior do que zero, né, até menor do que 90 graus, tá? Ele vai de zero até menor do que 90 graus, né, eu tenho esse ângulo no primeiro quadrante. Tá? No primeiro quadrante a tangente é positiva, então eu sei que se o coeficiente A for positivo, tá, a minha reta ela é crescente. Ok? Bem, nesse caso aqui, ó, quando esse ângulo extrapola, tá, a partir do X para o segundo quadrante, tá, eu percebo que no segundo quadrante a tangente é negativa, o A seria negativo. Bem, pode ser, né, tu diz assim, mano, complicou, né, complicou bastante eu pensar nesses termos. Então bora fazer o seguinte, tá, vamos transportar essa notação para cá. Então eu vou dizer que aqui eu tenho XA e aqui eu tenho XB, agora eles estão para cá. Esse aqui então seria o meu novo YB e esse seria o YA. Observe, XA associa YA, XB associa o YB. Né? Tá meio ruimzinho aqui. Tá? E aí esqueça o que tem para lá, olhe só para cá. O que é que acontece aqui? O que é que você observa? No primeiro caso, o YB era maior do que o YA. Então a diferença entre eles só pode ser um número positivo, tá? Função crescente.
Nessa segunda hipótese, se né, eu estivesse falando dessa reta aqui, observe que agora o YB ele é menor do que o YA. Então, YB menos YA, né, seria obviamente um número negativo. Tá? Então, pela taxa de variação, eu percebo também que a função ela será decrescente, tá, quando o coeficiente angular for negativo. Certo? A partir disso, vamos fazer então um resumão do que nós vimos até aqui. Bem, então vamos lá. Tá? Muito simples, o nosso resumo vai funcionar assim. Então, o que é que eu percebi? Que se o coeficiente A for positivo, se ele for maior do que zero, tá? A minha função será uma função crescente. Vamos representar assim. Tá? Só lembrando que ela pode estar em qualquer lugar. Né? Ela não tem que estar necessariamente aqui, passando por esse quadrante ou qualquer um outro. Tá? Isso é só ilustrativo. Se o meu coeficiente A for menor do que zero, então, obviamente, tá, a minha função será decrescente, certo? Pelas condições que nós vimos. Tá? Aqui, porque eu tenho um ângulo de 0 a menos de 90 graus, e aqui eu tenho um ângulo, né, de 90 acima de 90 a 180 graus, ok? Então fica bem caracterizado que aqui eu tenho uma tangente negativa, aqui eu tenho uma tangente positiva. Ou então, né, pela notação de taxa de variação, né, aqui eu tenho o y, né, aumentando, aqui eu tenho o y diminuindo. Então, coeficiente A positivo, coeficiente A negativo, ok? Né? A outra observação é que ponto, né, é esse bem aqui e que ponto é esse aqui. Tá? Esse aqui não é novidade, nós já vimos. Aonde o gráfico da função corta o eixo y, no coeficiente linear. Então aqui é o famoso Bzinho, tá? Aqui é o Bzinho, ok? Bem, o que falta nós definirmos agora é esse próximo ponto. Né? Que ponto é esse aqui? Esse ponto que o gráfico da função corta o eixo das abscissas, eu chamo de raiz ou zero da função. Vou chamar então de x'. Tá? O x' é a raiz ou zero da função. Vamos definir e ver como nós calculamos a raiz, e aí a gente faz um gráfico completo de uma função afim com todos esses elementos. Ok. Então vamos lá. Dado uma função f de x igual a 2x menos 4, eu vou apresentar agora todos os elementos que nós vimos, né? De estudar o sentido de crescimento da função, se ela é crescente ou se ela é decrescente, determinar os coeficientes, e calcular a raiz da função. Então vejam só. Primeiro assim, a raiz ou zero da função, ela se caracteriza, já que ela é o ponto onde o gráfico da função passa pelo eixo do x, então o valor de y dela é zero, por isso que ela se chama raiz ou zero da função. Então, para calcular a raiz, basta que eu faça 2x menos 4 igual a zero, ou seja, eu estou dizendo que o f de x vale zero. Tá? Portanto, 2x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 2, x é igual a 2. Esse x, como ele é a raiz da função, eu vou chamá-lo de x'. Ok? Então, observa que é simples verificar que isso aqui é a raiz da função. Olha, f de 2 é igual a 2 vezes 2 menos 4. Tá? Então, f de 2 é igual a 2 vezes 2, 4. Menos 4 é igual a 0. Tá? Então, f de 2 dá 0, ele é o zero, ou raiz da função. Ok?
Então eu tenho a raiz da função. Eu sei aonde essa função toca o eixo y e eu acabei de descobrir aonde ela toca o eixo x. Então diretamente eu posso determinar o gráfico da função. Está aqui, ó. O gráfico da função será assim. Tá. Ela vai tocar o eixo do x no x igual a 2 e toca o eixo y no y igual a menos 4. Pronto. Tá. Esse, né, é o gráfico dessa função afim. Lembrando que outras variações de interpretação do que eu faço com essas propriedades, elas vão estar melhor apresentadas nos exercícios, tá, que nós iremos resolver. Pois bem, pelo gráfico dessa função você também observa que ela é crescente, né? Esse gráfico da esquerda para a direita ele está subindo, mas eu já tinha essa indicação, uma vez que o coeficiente angular é positivo, né? Ele vale 2, ele é maior que 0, então, né, já estava confirmado que o gráfico da função seria, né, o de uma função crescente. Bem, um tipo particular da função afim é chamada de função linear, né, que é uma função do tipo f de x é igual a x. Né? Ou seja, nesse caso, o meu coeficiente linear é igual a 0. Tá? Bem, a função linear ela é muito simples de ser entendida. Tá? Ela determina, na verdade, uma razão de proporcionalidade, né, entre as variáveis x e y. Fica fácil de ver aqui, olha, y é igual a ax, tá? Isso aqui implica dizer que o a, né, ele é y sobre x, uma razão direta, tá, entre as variáveis, ok? Bem, o que fala? Bem, a raiz de uma função linear é sempre nula, né? E o gráfico dela sempre passa pela origem, porque perceba, se o coeficiente linear é 0, então ela vai passar pelo eixo y no ponto 0. Se a raiz é sempre 0, então ela vai passar pelo eixo x sempre no ponto 0. Ou seja, resumidamente, o gráfico da função linear, né, ele corta a origem do plano cartesiano, né, invariavelmente, e representa, né, a partir do coeficiente angular, né, uma relação direta, né, uma razão direta de proporcionalidade entre as variáveis x e y. Bem, e por fim nós temos a função constante, que é do tipo f de x ou y igual a b. Nesse caso, o coeficiente angular, o a, é igual a 0. Tá? Então a função constante, né, ela tem, para qualquer que seja o valor da variável x, ela sempre determina um único resultado, certo? Então vamos ver como é que fica graficamente, né, a representação dessas duas situações. Bem, então graficamente o que nós temos é isso. Bem, dessa forma então o que nós temos é a função linear, né, é uma função que, independente de ser crescente ou decrescente, sempre passa pela origem, ou seja, ela passa pelo ponto 0, 0. Tá? E a função constante, tá, por assumir um único valor de imagem para qualquer valor do domínio, tá, ela é representada por uma reta paralela ao eixo das abscissas, sempre passando pelo coeficiente linear. Ok? Bem, basicamente, essas são as informações que nós temos, né, para repassar agora sobre a função afim, né, e as aplicações, né, e utilização em exercício desses conceitos ficará para o próximo vídeo, né, lembrando que
temos mais um vídeo ainda na aula de hoje que é exclusivo para resolução de exercício. Então, só lembrando a orientação, no vídeo da resolução de exercício, você pausa, tenta resolver e só depois verifica a resolução, ok? Então vamos lá, vamos para o próximo vídeo.